Você aqui, tudo bem, né? Boa noite, Boturão. Boa noite aos telespectadores do painel regional. Boa noite especial, Dr. Manuel Rogério. Muito bem, com a gente também o nosso Manuel Rogério, advogado, nosso comentarista habitual do painel regional, do painel Debates também. Boa noite, tudo bem, Rogério? Boa noite, Boturão. Boa noite ao vereador Banha. Boa noite aos telespectadores. É um prazer participar do painel regional mais uma vez. 3014-5281, ligue para cá, participe conosco, não é? Debata junto com o Banha, com o Manuel Rogério, sobre os temas importantes da cidade e da região metropolitana, claro. Lembrando sempre que você pode questionar, pode fazer a sua pergunta e opinar a respeito dos assuntos que a gente coloca em discussão, que a gente coloca em debate aqui no programa. Bom, lembrando que ontem no programa Painel Regional Debates, meu caro vereador, meu caro Manuel Rogério, nós colocamos no ar uma matéria do nosso repórter Cidadão, não é? Que tratava sobre uma representação aqui do Banha, não é? Sobre os problemas que acontecem com as pessoas da terceira idade, da maior idade, né? Da melhor idade, como a gente costuma dizer. Pessoas acima dos 60, acho que é isso, né? Acima dos 60 anos, que vivem aí tendo problemas, né? Para comprar as suas passagens nos ônibus intermunicipais. Foi isso mesmo, né, vereador? Verdade, nós apelamos e provocamos o Ministério Público através de uma representação e arguímos aí o descumprimento da lei. A norma posta garantia ao idoso a partir de 60 anos 2 assentos em cada veículo, em cada horário, seja ele a viagem intermunicipal, né? Santos São Paulo, Santos Araçatuba, tudo dentro do estado, Santos Peruíbe, e provocamos o Ministério Público e, para nosso espanto, pensávamos até que o Ministério Público já tinha lançado o inquérito, teria feito já a averiguação dos fatos. E pela terceira vez nós recebemos reiterações do promotor, ora do Dr. Carlos Alberto, da promotoria do idoso, como ora também do Dr. Daniel Frickman. Eu falei, não, peraí, vamos na rodoviária hoje. Então, aproveitamos o recesso, mês de julho, encontramos lá um número assustador de idosos com o mesmo problema, porque se mistura na cabeça do consumidor a lei federal com a lei estadual, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É uma lei estadual promulgada e sancionada pelo governador Geraldo Alckmin, que garante 2 assentos em cada ônibus para qualquer idoso, 24 horas de antecedência até 5 dias. Só que a lei, ela tem que ser praticável, ela tem que ter eficiência, ter eficácia, ter garantia, ter equilíbrio entre as partes. E o que a gente notou e o que viu, inclusive o doutor Manuel Rogério esteve conosco nessa vistoria, ele acompanhou até com seus olhos de jurista, de operador do direito, como é difícil se fazer cumprir uma lei. Parece que o cidadão, ele está mendigando, parece que ele está com o pires na mão, pedindo, implorando que se dê uma passagem, não está pedindo nada. A lei faculta, a lei garante. E a lei garante, para se garantir a lei, a eficácia da lei, precisa ter o quê? A transparência. Precisa saber o quê? Do lado do balcão, eu não sei o que tem lá. O cidadão diz que tem 20 viagens por dia para São Paulo. Ora, se tem 2 assentos, ele tem 40 vagas de idosos. Onde que está escrito? Quem são os idosos? Aonde que está? Quando se vai fazer um check-in, onde que está o mapeamento desses ônibus? Então, fica a bel prazer do dono da empresa, do funcionário da empresa, que recebe ordem, também é funcionário, recebe ordem da empresa, então a empresa cumpre se quer, coloca a passagem quando quer, aí o cidadão, só tem linha de domingo e domingo, então, esse domingo já tem, só vai ter para outro domingo, então posso fazer aqui o meu cadastro para outro domingo? Não está na planilha agora, então na semana que vem só volta aqui, se o senhor der sorte. Então, essa é a lei que foi dada, então o cidadão também vai para São Paulo, no mesmo dia ele tem que voltar. Ele não pode já ter a passagem de ida e de volta. É uma coisa de louco. Você coloca uma lei para beneficiar e para garantir o que diz uma lei federal, que é o Estatuto do Idoso. Está garantido aquilo, a premissa maior do Estatuto do Idoso. Aí chegar lá, tem esse contrassenso, tem essa falta do cumprimento da própria lei. A ponta hipossuficiente dessa relação é o idoso.
e parece que se dá um presente de grego. O cara vai lá, tem o direito, mas a garantia é nenhuma e a fiscalização é totalmente inócua, não funciona. Cadê a Artesp? Onde está o DR, o DER? Onde está o próprio Ministério Público? Fiquei estupefato, porque provocamos, fez o inquérito, mas mandou nós fiscalizar. Eu estou à disposição aqui, qualquer dos seus promotores que estão nos ouvindo aqui agora nesse instante, nossos telespectadores, estou à disposição como instrumento do Ministério Público para fiscalização. Se o Ministério Público não tem gente, não tem perito, vou trabalhar de graça para o Ministério Público, estou à disposição do Ministério Público. Como que pode acontecer uma coisa não, é um negócio que não... vai fiscalizar? Não, é o representante do povo, nós somos acionados. A população está cheia de angústia, de agrura. Ele socorre a quem? É o padre, é o bispo, é o advogado, é a ordem, é o vereador. Agora, com mais precisão, pode explicar e discorrer com muito mais propriedade, doutor Manuel Rogério, consumidor, idoso. A lei foi feita, tem a garantia da lei. E a lei não está sendo cumprida. A quem ele recorre? Quem é o guardião da lei? Não é o Ministério Público? Bom, o que se vê é uma certa resistência em fazer cumprir a lei. Principalmente quando essa lei traz algumas prerrogativas para determinadas classes, nesse caso os idosos. Eu recordo muito bem como isso se iniciou, foi uma representação do vereador Banha ao Ministério Público Federal, devido a uma reclamação de alguns idosos que compareceram ao seu gabinete e ali reclamaram que não conseguiam obter esse benefício da gratuidade de um assento em ônibus intermunicipais. Em decorrência disso, o papel é muito bonito, Boturão, ele aceita tudo. O Ministério Público instaurou o inquérito, oficiou as empresas que atuam no transporte rodoviário interestadual, e o que veio de resposta é que há uma lei estadual, que essa lei está sendo cumprida. Por conta disso, o Ministério Público reiterou ao gabinete do vereador Banha se ainda havia a negativa de garantir ao idoso esse direito de passagem gratuita. Como fazer? Essa reclamação se deu há um ano atrás, você não encontra mais aquele idoso. O idoso ele não vai reiteradas vezes no gabinete, ele vai quando ele precisa, quando tem alguma reclamação a fazer. O Banha convocou a sua equipe e falou da ideia de fiscalizar em loco. Só tem eu acho até que foi acertada, Banha, porque só tem uma coisa que você pode verificar e certificar com certeza. É comparecendo no local em loco, afinal é papel seu como parlamentar fiscalizar o executivo, ali a rodoviária é do executivo, e lá você acabou constatando que a lei não está sendo cumprida, tomou depoimentos e já informou o Ministério Público que vai tomar suas medidas. Não é que o Ministério Público determinou que fiscalizasse, mas ele solicitou a informação por conta do que o Banha foi o autor da representação, e o Banha, para certificar com mais clareza e com mais certeza, ele foi em loco na rodoviária com a sua equipe, e lá realmente constatamos que a lei não está sendo cumprida e que, infelizmente, o idoso ainda fica de segundo plano nessa nossa sociedade, que não respeita aqueles que mais contribuiu para a sua evolução. E olha, eu quero agradecer aqui, não só o painel regional, você, Boturão, que mandou a sua equipe no dia da fiscalização ao jornal A Tribuna, e a revolta ela se expandiu nas redes sociais depois de uma foto onde mostrou a fiscalização em todas as linhas, não há primazia deste ou daquele, mas praticamente todas as linhas, seja do litoral, seja a Breda, seja a Rápido Brasil, a Cometa, que você possa imaginar. O despreparo do atendente ou a ordem da empresa ao atendente para que manere, não dê
postergue, retarde, diga não, porque não tem nenhuma informação no balcão que diz: esse idoso tem direito a 2 assentos no ônibus intermunicipal. Por sua vez, tinha a lei federal, que o cidadão tem que ter 2 salários mínimos, que pode ir daqui ao Rio de Janeiro, daqui ao Piauí, desde que... Ô, Banha, acho que tu citou uma coisa importante aí, que eu lamento muito, que não tenha sido sancionada pelo prefeito, que é a sua lei que foi aprovada pela Câmara Municipal de Santos, que diz que dava a obrigatoriedade dos hospitais a fixarem um cartaz, uma placa, nos locais, nos guichês de atendimento, que é proibido a exigência de cheque calção para o atendimento quando a pessoa não tem um plano de saúde ou não está com vaga garantida lá para atendimento hospitalar no momento de necessidade. Isso eu penso que, como consumidor, foi uma perda. O Código do Consumidor, Boturão, ele já tem aproximadamente 24 anos, ele é de 1990. Então, você poderia assim, em 24 anos, será que não ficou ainda garantido todos que são os direitos dos consumidores? A legislação consumerista ainda não se sedimentou, não se firmou no nosso ordenamento jurídico? Ela está firmada no ordenamento jurídico, mas mesmo assim, muitas vezes ela não é respeitada e o consumidor tem que buscar na justiça o seu direito. Mas eu vou te dar a notícia aqui de primeira mão. O prefeito Paulo Alexandre Barbosa nos chamou no seu gabinete. Foi muito preciosismo da equipe técnica do prefeito. Poderia até ser, naquele momento, ter um veto parcial, mas não total. O prefeito pediu desculpas, vai mandar essa lei agora no segundo semestre, que ele acha uma lei positiva, até do seu professor também, nosso professor Risato Nunes, que pediu que se colocasse, ainda mais nesse momento que a saúde vem sendo esbulhada do cidadão. O cidadão não tem direito nem à saúde privada, nem particular, nem SUS. Vimos hoje, agora no fim da tarde, o fechamento da Santa Casa Misericórdia de São Paulo. Então, nós estamos num momento muito difícil e, logicamente, tudo que vier de favor ao consumidor e garantia de direito, eu acho que nós temos que fazer justamente trabalhar em prol do interesse público. O primeiro intervalo aqui no painel regional e... Agora sim, estou aqui. Primeiro intervalo. Muito bem, a gente retoma aqui o segundo bloco do nosso painel regional, recebendo aqui o Banha, vereador do PMDB aqui da cidade de Santos, e o nosso Manuel Rogério, nosso advogado e comentarista habitual aqui do painel regional. Lembrando que o telefone segue aberto, aí você entra em contato com a gente, participa conosco e debate, discute, questiona aqui o Manuel Rogério e o vereador Banha também. Bom, nós tivemos um caso que nós acompanhamos em cima, aqui em loco, entendeu? Com imagens importantes, o caso do senhor, né, já de uma certa idade, tinha um problema sério no joelho, não conseguia se locomover, né, levando uma vida muito complicada, muito difícil. Você interferiu nesse caso diretamente, né, Banha, com o auxílio sempre importante aqui do Manuel Rogério, o caso do senhor Rust, né, que acabou fazendo uma cirurgia em um dos seus joelhos, se eu não estou enganado, né? E agora me parece que o problema está voltando no outro joelho, é isso? Ele tinha garantia, ele estava confinado no seu apartamento há mais de 3 anos, ia para o Guilherme Álvaro, ia para a Santa Casa, ia tirar ficha no SUS, toda vez que tinha que sair de casa tinha que ser amparado pelos seus vizinhos, removido, era ele e a sua esposa, um casal de idosos, e muita dificuldade, aí chegou ao nosso conhecimento, esse calvário que o seu Husky aí praticamente percorreu por toda a cidade de Santos, pelo SUS, pelo DIR, pelo descaso de todo o Estado, porque a saúde é obrigação do Estado e nós fomos fazer valer esse direito. Infelizmente, tive que acionar o meu aparato jurídico, pedi ao doutor Manuel Rogério, que a gente entrasse, já que nós não conseguimos a nível de representação, provocamos o Ministério Público, ficou em andamento, e precisamos de uma situação mais celere, até porque aquela pessoa parece que está cumprindo pena dentro de casa, que ele não via a rua há mais de 3 anos, que ele não conseguia descer as escadas, e precisava da prótese dos 2 joelhos. Fomos na justiça, perdemos, depois ganhamos no Tribunal de Justiça a garantia dele ser operado. Foi automaticamente. Foi até que nós conseguimos intimar um diretor
antigo, hoje está em campanha política, diretor do DIR, aqui do Guilherme Álvares, do DIR do Estado, ele fugia do oficial de justiça até um dia que nós deparamos com ele e ele foi cumprir a operação. Ele operou um joelho, logicamente, tinha que 6 meses após operar o outro joelho. Já se passaram-se 2 anos da primeira operação e o seu Husky ainda não operou. Ou seja, a sentença não foi cumprida, fizemos aí um trabalho muito grande, recebi da sua esposa, a esposa do seu Husky, que está apavorada porque parece que querem jogar ele de novo para o início da fila, ou seja, vai começar tudo de novo, aquele calvário, ele ficou 2 anos, vão operar ele só em 2018, 2020. Então, como tem essa ação para ser cumprida, eu acho que, no meu ver, tem um flagrante de desrespeito à lei. Eu vou pedir para o meu escritório, vou pedir para o doutor Manuel Rogério que acione a justiça, que se cumpra a lei e que se dê voz de prisão a estas pessoas que não estão cumprindo a lei. Cabe uma voz de prisão, nesse caso, ao flagrante desrespeito à lei, ou doutor, à ação judicial? Pois é, Boturão, por incrível que pareça, no primeiro bloco falamos da resistência que algumas autoridades ou empresas têm de fazer cumprir aquilo que é direito de determinada classe de pessoas ou de pessoas. Estamos agora no segundo bloco, um assunto totalmente diferente, mas tratando novamente da resistência de autoridades de cumprir a lei e garantir as prerrogativas legais de determinadas pessoas. Realmente, nós ingressamos com uma ação de conhecimento acumulada com pedido de tutela antecipada para a operação do seu Rush. Ele precisava operar os 2 joelhos e foi garantido através de, em primeira instância, a juíza não concedeu a tutela antecipada, mas nós entramos com agravo de instrumento e o tribunal garantiu a liminar a tutela antecipada, a antecipação dos efeitos da tutela para que ele fosse operado. Acontece que ele não poderia operar as duas pernas de uma vez só. Ele teria que operar uma perna, recuperar para depois operar a outra perna. E isso se fez. Depois de muito calvário, ele operou uma perna. Há mais de 1 ano já que ele operou. Ele operou uma perna, aí aguardou o período para ele se recuperar, e no momento que era para operar outra perna, o médico simplesmente falou, agora tem que voltar para a fila do SUS. Ora, é claro que isso não é cabível, é claro que esse médico está equivocado e, como o Banha bem apontou, nós vamos buscar na justiça, já estamos buscando nova medida judicial, agora através de execução, nós vamos executar essa ordem judicial do tribunal que garantiu a operação dele, para que ele consiga fazer essa operação. E o Banha está certo, porque no nosso pedido estará lá implícito e explícito que se não for cumprida a ordem judicial, que seja a pessoa apenada por prisão ou multa comunitária por descumprimento à ordem judicial e por descumprimento aos termos da decisão judicial. E aí quem é que responde diretamente a essa determinação judicial? O Estado, no caso, quem foi citado foi quem representa o Estado. Aqui é o DIR 4, que no caso, eu não sei nem quem é que está tomando conta do DIR hoje, mas vai ser quem vai segurar a marimba e tocar o piano é o diretor aí do DIR 4 aqui do Estado, que representa a região. Boturão, é que agora com as campanhas eleitorais, muitos daqueles que estavam em cargos públicos se descompatibilizaram e agora estão aí disputando a eleição. Espero que o povo fique atento a isso. Aqueles que estavam diante de desafios em cargos públicos e abandonaram os desafios para estar disputando eleição. Espero que o povo fique bem atento disso. Nós temos um caso que é clássico aí, nós estamos com a região toda, com a metrópole toda do estado de São Paulo, governador Alckmin, ele, não sei o que ele fez com o comando da Sabesp, mas há 20 anos no governo PSDB não conseguiu garantir a nós, administrados do estado de São Paulo, a água sem
sem racionamento. Porque, com certeza, se não fizer um racionamento, o prejuízo será bem pior do que esse que nós estamos vendo. No caso do Husky também, voltando a esse caso da decisão judicial, a gente tem que sempre enfatizar que todos esse encaminhamento, essa denúncia, desde o princípio que nasceu a denúncia e, logicamente, o fortalecimento da denúncia em ação, nós temos que agradecer o Diário do Litoral, ao jornalista Raton, Carlos Raton, que esteve com a gente, em loco, junto com o repórter cidadão aí do painel regional, mostrando as condições vegetativas daquele senhor, que outrora tinha sido síndico do prédio e entregava cartas em todo o condomínio, administrava aquele prédio e por um problema de prótese, olha, prótese, ele ficou alijado, ele ficou aniquilado, ele ficou mutilado no seu leito. Por quê? Por causa da dissídia, da inércia, do pouco caso, do menoscabo. E aí a gente grita. O direito não socorre quem dorme. Não tem jeito. Você tem problema, procure o seu vereador, o seu deputado. Porque não adianta só na eleição, o cidadão lá ficou lá no DIR muito tempo, hoje é candidato. Como esse outro que vem aí peregrinando em todos os lugares da cidade, ficou lá na Sabesp. Tinha que planejar, fazer a tecnologia. Sabesp está sem água há 20 anos. Há 20 anos estão esperando só São Pedro. O maior funcionário da Sabesp é São Pedro. Aí agora vem contar história para a população, que vai ter águas, não tem, já estão fechando a torneira de noite, já não tem polícia, distrito policial fecha de noite. Não, o caos está instalado. Depois da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo fechar suas portas no dia de hoje, conforme a co-irmã Bandeirantes, eu fiquei muito triste, porque o cidadão que administra uma Santa Casa, que deixa a Santa Casa no limbo, com seus cofres todos vilipendiados, tem que estar nas profundas dos infernos, tem que ser preso, tem que ser condenado, e para as profundas dos infernos, um crápula que deixa uma Santa Casa, que é o último recurso que o cidadão tem, é bater na Casa Santa. É lá que tem a misericórdia, é lá que tem a compaixão, é lá que tem a caridade, é lá que tem a indulgência, é lá que estão os médicos para atender aqueles que os menos necessitados. E ainda dos menos necessitados ainda roubam, ainda tiram o que tem. Eu não compactuo com isso. Eu acho que o Ministério Público tem que abrir aquele olho que está fechado. Como disse o doutor Vicente Cassione no último programa, um olho está aberto, mas o outro olho ainda precisa abrir. Muito bem. Então, o vereador Banha é um dos que colaboram com isso, né, que fazem o Ministério Público abrir o outro olho. Minutinho final aqui desse bloco para fechar ó, esse assunto todo, essa questão toda que foi debatida, esses assuntos todos aqui nesse bloco, Rogério? Bom, em resumo, é isso que a gente vê pelos dias de hoje. A gente vê o desrespeito ao idoso, aquele que é o nosso maior patrimônio. Afinal, um dia todos nós seremos idosos e vamos ser o patrimônio dos nossos jovens. A gente vê o descaso com a saúde, os desmando com as ações de governo. A gente não vê um governo eficaz, um governo que garanta o mínimo para o cidadão. Por quê? O cidadão paga imposto, o cidadão tem direitos, o cidadão, o mínimo que deve ser garantido a ele, é ele que ele tenha seu direito à saúde, à educação dos seus filhos e à segurança pública. Por quê? Para isso, ele trabalha e do fruto do trabalho dele, do fruto do labor dele, pode ter certeza, boa parte vão para os cofres públicos. Mais um intervalo, já retomamos o painel regional. Em instantes. Olha, eu não sabia que tu faz esse negócio. Eu sou idoso. Eu tenho direito de já usar. E as profundas dos infernos? Ficou bonito? Isso aqui que foi para teste. Sabe o que acontece lá? Eu vou lá com a minha para pegar a gratuidade. Minha mulher está em casa doente e não pode vir. Não pode. A tua mulher tem que sair, a pessoa idosa tem que sair da casa, fazer a reserva para depois no outro dia voltar. Fazer reserva e está doente? Como é que faz? Não, já vamos para o Daqui, escreve já aí põe que mais nós vamos outro. levar lá para o Ministério Público. Tá aqui. É outra, já faz, nós estamos fazendo tudo aí. Não, já vamos. Essa é para a próxima semana, já agora aqui. O cara estava lá, mas a minha mãe tem 85 anos. Como é que ela vai vir aqui? E o cara que morreu dentro do cais? Vamos falar isso aí também? É outra representação. Ô,
Morreu os dois caras do cais e o culpado é quem morreu. Já viu isso aí? Pode juntar isso, Rogério. O acidente lá com... Vou descer a catraca. O que eu tenho que falar? Quero falar pouco agora, que é pra tu deitar e rolar. Tem pergunta já aí. Aí. Laurindo. O cara morreu. Se fosse uma caixa de ferro, vou entrar naquela linha. Fosse uma caixa de ferro, fosse um container e caísse lá, resgatava na hora. E cadê o ISPS Coast? Cadê a segurança? Cadê a guarda portuária? Foco aqui desta edição do nosso painel regional, com a participação do vereador Banha, aqui com a gente, Banha do PMDB aqui de Santos, e o nosso Manuel Rogério, mais uma vez participando e colaborando com a gente aqui. Algumas perguntas chegando, já o espaço importante do telespectador, o que eu queria que o Banha explicasse para a gente. Aí tem mais duas representações feitas agora deste mês, durante esse mês de julho, mês de recesso parlamentar na Câmara de Santos, recesso no Congresso Nacional, quase todas as câmaras pelo Brasil afora estão em recesso. Queria que você falasse rapidamente, resumisse aí, que representações são essas, vereador? Não tenho recesso nenhum, meu escritório continua trabalhando, está aberto, estamos à disposição. O único recesso é que não tem sessão, infelizmente. Não tem as sessões da Câmara, são 2 por semana. Mas também, se a gente for nesse volume e nesse ritmo, a Câmara não acompanha os nossos trabalhos, tenha certeza disso. Se tiver mais uns 4, 5 vereadores aí para engrenar, a Câmara explode de tanto trabalho, porque até falta pessoal, falta equipamento, falta uma série de dificuldades. Ele fez até um concurso agora recente para tentar suprir vagas, é muito difícil atender. Agora, o Ministério Público também não está em férias forenses, não. Nós estamos aqui provocando o Ministério Público, porque o que acontece no maior porto da América Latina, a gente vem batendo nisso há muitos anos, já denunciamos as paredes da estiva que foram remodeladas, foram mudadas, fomos o primeiro a levar um promotor público no faixa do Porto dos Santos, garantir a segurança do trabalho, levamos o Ministério Público do Trabalho, desde aquele tempo falando do não cumprimento da NR 29, e agora a gente se depara com casos, olha, atípicos, e no mesmo local, 2 carros caem ao mar. Um de dia, que lá tem uma série de filmagens, monitoramento de câmera, guarda portuária, fiscalização, tem tudo. De dia socorreram o cidadão que caiu lá com o carro. À noite, recentemente, caíram 2. Os 2 morreram. Quem são os culpados? São os caras que morreram. Eu falei, não, isso é brincadeira, não tem luminosidade, não tem nenhuma sinalização, não tem rota de fuga em caso de emergência, não tem a pavimentação, não é bem direcionada, não tem guias, não tem aqueles guarda-reios, aquelas fitas sinalizando sobre o mar. E tudo aquilo filmado, passou no G1 da tribuna, passou na tribuna, passou no Diário Oficial. Momento por momento do carro caindo, o carro caiu 3 horas da manhã. Só foi socorrido às 8. O cidadão morreu dando soco no vidro para tentar sair do automóvel, morreu afogado. Imagina o desespero. O desespero, a angústia daquele trabalhador. Agora, se fosse um container, doutor Manuel Rogério, se fosse uma carga que caísse ao mar, 15 minutos depois, estavam todas as autoridades ali constituídas, estavam resgatando aquela carga, içando o container que caiu no mar. Agora, o trabalhador é o número, o cidadão que trabalha no cais, ninguém viu nada, ninguém sabe de nada, e diz que uma alma lá, não sei quem avaliou, diz que foi mal súbito. Ora, isso nos indigna, enquanto a gente ficar vendo um porto capenga sendo administrado de Brasília, com o síndico da Codesp, o presidente da Codesp nem síndico ele é. Não tem competência para tomar conta do maior porto da América Latina. Porque acidentes como esse, de carros cair ao mar, isso aí, jamais visto. Nem numa operação de guerra eu vi acontecer uma situação dessa no Porto de Santos. Diga, Manuel Rogério. Realmente você tem razão. Eu, quando assisti pela televisão a imagem do carro indo bem devagarinho e caindo a água, caindo do costado ali da beira do cais para a água, quando ele virou, capotou, eu não consegui identificar a imagem, porque jamais iria imaginar que aquilo estava ocorrendo num dos maiores portos do mundo,
no maior porto da América Latina. Isso é inconcebível. A escuridão, a falta de iluminação no local de operação me levou a acreditar que aquilo tinha sido ocorrido na beira de um rio do interior, de uma cidade bem pequenininha, onde você tem um pier e que há pouca iluminação. E eu fiquei estupefado quando soube que aquilo tinha ocorrido no Cais de Santos, no Porto de Santos. Eu acho que o Banha tem razão, tem que provocar mesmo, nesse caso, o Ministério Público Federal. Eu acompanhei essa representação com o Banha, foi uma representação ao Ministério Público Federal por conta da questão criminal, apuração de culpa ali numa área de jurisdição federal. Pedi também a intervenção do doutor Augusto Meirinho, por telefone, pediu para mim que representasse, que ele ia tomar as devidas providências, ia fazer uma fiscalização do 1 ao 40 nesse Porto todo de Santos. Eu confio no doutor Augusto Meirinho, protocolamos já no Ministério Público do Trabalho Federal, o doutor Augusto Meirinho está com essa representação em mãos. Não é possível mesmo, doutor Manuel Rogério, a gente vê nos dias de hoje casos como esse, cidadão morrer por afogamento no costado do maior porto da América Latina. Em que pese as vidas que foram perdidas, porque eu acho que a vida do ser humano é o que tem que ser mais preservada, acima de todos os direitos, acima de todos os bens jurídicos tutelados. Mas ali é um porto onde vigora a regra do ISPS Code, que é um regramento internacional imposto pelos Estados Unidos depois de 2001, depois dos atentados às Torres Gêmeas. 11 de setembro. Onde que se o Porto de Santos perder esse credenciamento, ele pode deixar de estar armazenando carga e recebendo navios que são destinados aos Estados Unidos. Laurindo do Jardim Rádio Clube manda um abraço aqui para nós, a gente retribui, não é? E dá parabéns ao programa, eu agradeço ao Laurindo por estar com a gente aqui. Um abraço ao Laurindo. O Kim do Morro da Penha parabeniza a todos que assistem todos os dias do programa, a gente agradece a audiência, obrigado, um abraço para você. E fala ao amigo Banha que completa hoje 80 anos, aproveitando o tema dos idosos. Parabéns a você, saúde e felicidades, hein? Parabéns ao Kim, um dos maiores torcedores do glorioso Alvinegro Praiano, do Santos Futebol Clube, amigo do Dr. Milton Teixeira, amigo dessa casa, um torcedor que está lá todos os jogos na Vila Belmiro, com 80 anos ainda dá o ar da graça lá na Vila Belmiro. Firme e forte. Daqui a pouquinho vai ter uma discussão pesada em cima das coisas do Santos aí no programa do Armando, você acompanha aí. Silvio do Rio Branco parabeniza o programa, obrigado, um abraço Silvio. Banha, existe uma lei que pode ser feita para proibir o mínimo para compras com o cartão. O consumidor às vezes é levado a comprar outras coisas só ao invés de comprar o que precisa. Eu acho que ele está querendo dizer que a pessoa às vezes estoura o cartão por ser indevidamente levada a isso, talvez. Nós tivemos uma grande audiência pública capitaneada lá na nossa defesa do consumidor, na comissão permanente. O doutor Risato Nunes, naquela oportunidade, colocou com muito brilhantismo as facilidades que hoje o marketing da venda oferece, de compra, de venda. Então essa educação financeira, ela parte de dentro de casa, de quanto você pode gastar, não pode gastar mais do que recebe, e o cartão acaba sendo aí uma miragem na mão do consumidor. Ele gasta, mas vai ter que pagar uma hora. E qual os juros? Aí vem aqueles juros sobre juros, aquela coisa escorchante, e colocou com muita propriedade naquela audiência, o senhor estava presente, né, o doutor Risato Nunes, colocando do perigo no gasto com o cartão de débito ou de crédito. Então deixa a pessoa, naquele momento, satisfeita, compulsiva, mas logicamente não pode esquecer que vai vir a fatura. Tem que pagar, é um pouco perigoso isso aí quando você limita, impõe regras determinando o que o cidadão tem ou não tem que fazer. Você afronta um pouco a liberdade que ele tem, eu veria um pouco uma certa inconstitucionalidade. Mas nesse viés, acho que você tem um trabalho que é por conta de limitar os empréstimos consignados, porque para os aposentados e para os funcionários públicos. Por quê? Eles acabam tomando de empréstimo mais do que eles recebem e acabam ficando sem dinheiro, porque está tudo no seu lerite, vai direcionado a esse empréstimo que foi obtido.
Muito bem. Estamos em cima da hora, fechando aqui mais uma edição do Painel Regional. Agradeço ao Banha mais uma vez pela presença. Valeu, Banha. Boa semana para você. Obrigado, hein? Obrigado você, Boturão, o doutor Manuel Rogério e aos telespectadores do Painel Regional. Obrigado, Rogério. Uma boa noite aos telespectadores. Obrigado a você que acompanhou a gente. Painel Regional de segunda a sexta com você, na sequência do JB. E 1h30 da tarde, o nosso primeiro encontro no Painel Regional Debates. Obrigado. Até amanhã. Tchau.